as top 10 maiores pirâmides do mundo, que o Egito é o país mais lembrado quando o assunto é sobre pirâmides. Isso todos temos que concordar, não é mesmo? Mas o que poucos sabem é que essas magníficas construções não são somente encontradas nas terras dos milenares faraós. No contexto egípcio, atualmente, os historiadores associam o propósito das magníficas construções das pirâmides como possíveis tumbas para esses faraós, que eram considerados reis e até divindades no contexto da época. Essas tumbas eram escondidas por caminhos secretos abaixo das pirâmides, para se evitar saqueadores e para manter as tumbas reais dos faraós intactas contra a ação desgastante do tempo. Hoje já se é conhecido sobre a existência de muitas outras pirâmides pelo mundo, cada uma com suas peculiaridades e história. Nesse vídeo iremos lhe apresentar as top 10 pirâmides mais surpreendentes já mapeadas pelo mundo. Desde já peço que deixem o like, se inscrevam no nosso canal para estar sempre recebendo nossos conteúdos novos. Número 10. A Pirâmide de Helenikon, Grécia. A Pirâmide de Helenikon está situada na Grécia, próximo à cidade de Argos. Sua base é cerca de 15 metros e a parede mais alta, que ainda se encontra em pé, é de apenas 4,5 metros, de que quando construída que poderia chegar até 10 metros de altura. Após realizada uma análise termoluminescente em 1997, que fixou sua data de construção por volta de 2.720 anos antes de Cristo, é o motivo que demonstra o fato de estar em grave parte deteriorada. Embora o verdadeiro propósito da construção das pirâmides de Helenikon, os especialistas têm a teoria de que as pirâmides foram construídas a fim de ser um monumento aos que já morreram. Número 9. Pirâmide do Templo Tikal, na Guatemala. Essa pirâmide, que está localizada no complexo arqueológico em Tikal, na Guatemala, é considerada a maior pirâmide localizada no país. Ela foi construída entre 740 e 750 d.C. Conhecido como Templo das Máscaras, essa pirâmide pode medir aproximadamente 48 metros de altura. Entre os itens encontrados na tumba, foi encontrada uma vasta coleção de tubos com ossos humanos, decoração de animais, ornamentos entre jades e concha, também bebidas e comidas. Foram encontrados em vasos de cerâmica que era oferecido como oferendas para suas divindades da época. Pirâmide de Kaaná, Belize. Essa pirâmide é considerada a mais alta de Belize, alcançando seus 43 metros de altura. É considerada a maior estrutura do país. Com o significado do seu nome de Palácios dos Céus, essa construção de origem maia foi erguida por volta de 800 anos depois de Cristo. Localizada na cidade de Caracol, que em espanhol significa estrada sinuosa, esta pirâmide é considerada a mais bela visitada do país até os dias de hoje. Pirâmides de Caral, Peru. Estas pirâmides estão localizadas na cidade de Caral, que é considerada a cidade mais antiga do continente americano, que é localizada a 200 quilômetros da capital de Lima, do Peru. Essa cidade é o berço de 32 pirâmides, sendo que duas delas de até 3.000 anos antes de Cristo, o que se aproxima mais ou menos ao mesmo tempo que foram construídas as antigas pirâmides do Egito. Número 6. Pirâmide de Monksmond, Estados Unidos. Para quem imaginava que nos Estados Unidos não existia pirâmides, está muito equivocado. Localizado em Illinois, no sítio arqueológico de Cahokia Montes, este é apenas uma das 80 estruturas escavadas do sítio arqueológico. Esse é considerado o maior sítio arqueológico no norte das cidades pré-colombianas do México. Esta pirâmide tem sua altura aproximada a 30 metros de altura, com bases de 290 metros de cada lado, aproximando a mesma base da pirâmide de Gizé, no Egito, porém com altura menor. Ela foi construída basicamente de terra, argila e possui um acesso de rampa até o seu topo. Essas pirâmides datam por volta de 1.500 anos atrás, quando se iniciou o mais amplo assentamento urbano no sítio arqueológico de Cahokia. Número 5. Pirâmide de Djoser, no Egito. A pirâmide de Djoser, que também é conhecida como Pirâmide de Saqqara, recebe seu primeiro nome pois foi erguida e construída para que fosse sepultado ali o seu faraó da época,
o faraó Djoser. Essa pirâmide foi projetada e construída por volta do século 17 a.C. pelo arquiteto real Imhotep, que também exercia ali o papel de chanceler do faraó e também de sumo sacerdote do deus Ra. Essa é considerada a primeira pirâmide a ser erguida no Egito. Ela é composta por 6 mastabas com dimensões decrescentes, o que a dá o nome também de Pirâmide dos Degraus. A sua altura se aproxima de 62 metros e era revestida por pedra calcária branca polida, e até os dias de hoje é considerada como a mais antiga construção de pedras do mundo. Número 4. Pirâmide de Cuicuilco, México. Apesar de não ser muito alta, o destaque da pirâmide de Cuicuilco se dá pela sua forma arredondada, os que a tornam única no mundo todo. Essa pirâmide está localizada ao sul da cidade do México, em uma zona conhecida como Pedregal de San Ángel. Essas pirâmides foram construídas por volta de 600 a 800 anos antes de Cristo, e após a erupção do vulcão Chitlo, por volta do século IV d.C., resultou no abandono de seus habitantes, que acabaram migrando para as cidades de Teotihuacan. Hoje, a zona de Cuicuilco se encontra coberta por uma camada de lava com cerca de 80 km² de superfície e com até 10 metros de profundidade em alguns locais, o que impede uma maior varredura através de evidências arqueológicas. Número 3. As pirâmides núbias do Sudão. Essas antigas pirâmides do atual Sudão foram construídas pelos governantes dos antigos reinos Kush, que foi um antigo reino da África situado ao sul entre a sexta e a primeira catarata do rio Nilo. Estas pirâmides, assim como as egípcias, foram construídas com um propósito funerário, para abrigar os antigos faraós negros da antiga capital cuxita. Existem cerca de 255 pirâmides, que foram construídas em 3 regiões da Núbia, há algumas centenas de anos, que serviu de túmulos para reis e rainhas de Napata e Meroé, onde o reino teve sua queda por volta do ano 350 d.C. Construídas em granito e arenito conforme o antigo estilo núbio, as pirâmides em si são marcadas por bases menores e com inclinações acentuadas, variando de 7 a até 30 metros de altura. Número 2. Pirâmide do Sol, Teotihuacan, México. Essa pirâmide, localizada no México, foi construída entre os anos 1 e 150 d.C. A Pirâmide do Sol é considerada como uma das pirâmides mais altas do mundo, medindo aproximadamente a 71 metros de altura e com suas bases chegando a 223 metros em cada lado. O seu nome, de origem asteca de Teotihuacan, tem como significado Cidade dos Deuses. Os astecas encontraram essa cidade já em ruínas, onde foi encontrado evidências de uma antiga civilização que deixou poucos resquícios de sua história. A Pirâmide do Sol tem 5 plataformas dispostas em degraus e uma escadaria cerimonial que leva até o pico da pirâmide, onde existia um antigo templo que era utilizado no passado para sacrifícios humanos e para oferendas aos seus antigos deuses. Número 1. A Grande Pirâmide de Gizé. De todas as maravilhas antigas do mundo, talvez a Grande Pirâmide de Gizé esteja como as mais impressionantes de todas, pois este enorme monumento nos questiona sobre o errôneo fato de ligarmos as antigas civilizações com a simplicidade e a ignorância, pois quando olhamos para o grande monumento de Gizé, vemos uma sofisticada civilização que mesmo naqueles tempos antigos foi capaz de construções complexas que nos intriga até nos dias de hoje. Também conhecida como a Pirâmide de Quéops, devido sua construção ter sido no reinado faraônico de Quéops, essa pirâmide é a mais antiga e a maior entre as 3 pirâmides que são localizadas na necrópole de Gizé. É também a única entre as 7 maravilhas do mundo a estar quase que intacta. Esta pirâmide foi construída por volta de 2560 anos antes de Cristo, chegando a sua altura a 146,5 metros de altura, considerada como uma das mais altas estruturas construídas pelo homem no mundo. Estudos apontam que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída como túmulos reais para a 4ª dinastia egípcia,
e foi construída num período de 20 anos por Emiuno, o vizir do faraó Kelps, onde foram usados cerca de 2,3 milhões de blocos que pesavam em torno de 25 e até 80 toneladas de pedras calcárias. Por mais que seja considerada como uma das maiores obras artísticas já construídas pelo homem, a pirâmide de Gizé ainda carrega muitos mistérios, pois não há unanimidade entre todos os historiadores, que divergem quanto ao real construtor dessa magnífica estrutura, pois alguns a remetem à perdida civilização de Atlântida, outros a Sete, filho de Adão, e alguns até entendem que foi construída por escravos da época, para fins de culto ao seu deus Ra. Mas o que de fato podemos concluir que esta é a pirâmide com maior relevância e deslumbre de todos que tiveram a oportunidade de visitá-las. E aí, gostaram do vídeo? E para você, qual foi a mais impressionante pirâmide já construída no mundo? Comente aí abaixo. Um forte abraço a todos e falou!